nele. Os versículos nós vamos destrinchar para vermos exatamente o que é ser achado nele. Salmo 37, a partir do verso 23. Todos acharam? Amém? Diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo, empresta e a sua descendência será uma bênção. Aleluia. Palavra assim muito profunda, que alguma vez a gente lê, mas a gente não se aprofunda em analisar. Quando ele fala: o Senhor firma os passos do homem bom, no seu caminho se compraz, ou seja, fica feliz. Mas para o Senhor firmar os passos do homem bom, o homem bom tem que estar dentro das coisas, das colocações do Senhor. Senão, não firma os passos. Se cair, não ficará prostrado, o Senhor segura pela mão. Se você não estiver no caminho do Senhor, não estiver perto dele, não estiver se achado nele, como é que ele vai puxar você pela mão? Ele não vai conseguir, porque você vai estar longe dele. E aqui quando fala no verso 25: fui moço, já agora sou velho, porém jamais vi o justo. Justo é aquela pessoa reta, íntegra, desamparado, nem sua descendência medicar o pão. É sempre compassivo. Compassivo é aquela pessoa que revela e tem paixão por todos. Então vocês vejam que todos esses versículos aqui coloca quem tiver encaixado aqui ser achado no Senhor. Amém? Amém? Amém. Amém. Não pare. Enquanto você caminha, Deus confirma seus passos. Passos nos remete a atitudes. Toda caminhada se inicia com uma preparação. Assim também é a caminhada do Senhor. Quando fala que passos remete a atitudes, é exatamente. Se você não tiver atitude, você não dá passo. Você fica parado onde você está. Você fica estagnado. Então, a partir do momento que você dá os passos, sendo achado pelo Senhor, revela que você tem atitude. Revela que você não quer ficar estagnado. Revela que você não vai ficar parado. Toda a caminhada se inicia com uma preparação. Assim é também a caminhada com o Senhor. Porque certamente quando você vai caminhar com o Senhor, você vai ter que se preparar para muitas renúncias pessoais. Porque a partir do momento que você vai caminhar com o Senhor, as suas vontades e desejos não são mais as tuas. Passa a ser vontade e desejo do Senhor na sua vida. Então essa caminhada você tem que se preparar para poder caminhar de acordo com os preceitos e mandamentos do Senhor. Por isso que requer uma preparação. Caminhar com o Senhor, ou seja, ser achado nele, é como ajustar as velas de um barco, o que não significa que este barco não passará por tribulações no mar. Mas se as velas estiverem ajustadas de modo certo, a viagem se desenvolve de maneira mais segura, apesar da tempestade. Isso é fato, a Bíblia nos mostra isso. Nós não devemos sair do barco em tempestade, porque o barco é seguro, porque Jesus está no barco. Então, quando fala em velas ajustadas, é exatamente a sua vida ajustada à vida que o Senhor quer para você. Isso é a vela ajustada. Porque com a vela ajustada, o barco navega. A sua vida ajustada, você navega nas águas do Senhor. Então,
nós temos que ter as velas das nossas vidas ajustadas, para que nós possamos navegar pelos mares em segurança, mesmo até contra a tempestade, que a segurança está no Senhor, e é Ele que nos livra as tempestades das nossas vidas. Toda a promessa de Deus nos faz necessitar de que nos esforcemos para chegar até o milagre. José se esforçou, fazia tudo com excelência. Ele, na realidade, teve muitos tropeços, não dele, mas das pessoas que o cercavam. Ele foi traído pelos irmãos, ele foi escravo, ele foi preso injustamente, mas em qualquer situação ele era excelente com as coisas de Deus. Ele sempre era achado pelo Senhor. Porque quem for ler o livro de José vai ver que mesmo naquelas situações mais humilhantes, a gente via em José uma fidelidade ao Senhor. Ele jamais se murmurava, nem quando ele foi injustamente acusado, nem quando ele foi traído pelos irmãos. Ele não murmurava, porque a visão dele era o Senhor. Ele era achado no Senhor. Mateus 16:24 fala assim: já que Cristo morreu pelos remidos, nada mais justo do que os salvos se entregarem a Ele, mesmo que tenham que morrer por Ele. Ele não morreu por nós, Ele não entregou sua vida por nós, Ele não levou sobre si os nossos pecados. Então nada mais justo que nós nos entregamos a Ele, mesmo até que sejamos ameaçados de morte. Porque Ele nos livra, Ele nos salva, Ele nos redime. Para caminharmos, temos que ter ânimo. Ânimo é a capacidade de continuarmos aquilo que começamos. Josué é um bom exemplo disso. Ele era discípulo, ficou muito tempo andando com Moisés. Então ele continuou aquilo que Moisés iniciou. A palavra de Deus fala assim: Josué, meu servo, Moisés é bom. Então você vai dar continuidade àquilo que ele começou. Mas para isso é preciso ter ânimo. Conforme Deus fala, Josué, tem de bom ânimo. Não se afaste da palavra da lei, da palavra do Senhor. Nós, na caminhada da vida, que é tão difícil esse mundo, a Bíblia fala, tereis aflições, mas nós temos que não nos afastar da palavra da lei, que é ela que nos orienta. É através dela que a nossa comunhão com o Senhor aumenta. É através dela que nós aprendemos a ter resistência, resiliência no Senhor, que ela nos ensina exatamente isso. Nós não chegamos aí, mas o lugar já está lá, e Jesus também já está lá. Os passos do homem bom, conforme nós lemos aqui, esses passos do homem bom é Jesus, é o alvo que é Jesus. Os passos do homem bom é a caminhada até Jesus. Esses são os passos do homem bom. Mas quando nós nos encaixamos nesse adjetivo de homem bom, é sinal que nós controlamos a nossa vida. Por que nós controlamos a nossa vida? Porque nós resistimos às coisas do mundo para seguir a Jesus. Uma vez eu vi não sei se foi testemunho, foi uma postagem que dizia assim: alguém falando, você não pode fazer nada, você é proibido. Não, eu tenho livre vontade. Por exemplo, eu posso beber, mas não bebo, não quero beber. Eu posso fumar, mas não fumo. Eu posso isso, mas tudo que vai tirar de Jesus eu não quero fazer. Mas eu tenho livre para fazer, mas não faço. É como nos fala: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
Exatamente. Eles não sabem, eles são escravos daquilo. São escravos da bebida, são escravos da prostituição, são escravos do fumo, e por aí vai. Nós não. Porque o Senhor mesmo fala: já não vos chamamos mais de servo. Ele não é mais servo, ele nos chama de amigo. Mas por quê? Porque nós somos achados nele. Nós somos amigos dele. Eles lá que são escravos. Quando fala homem bom, bom é no sentido de quem pratica o bem, deseja e se anela com o bem do próximo. Tem pessoas que não se anelam com o bem do próximo. Às vezes tem alguns irmãos nossos, eles santos, né? A gente passando por certas coisas, que a gente viu que as pessoas não se alegravam com as nossas vitórias, não se alegravam. Então não consegue ser encaixado aqui no versículo de homem bom. Por quê? Homem bom não tem inveja do outro, somente dentro da nossa própria vida cristã. Bom, aquele que faz o bem sempre tiver oportunidade. Exemplo disso foi Davi. Davi mandou buscar Mefibosete, que era coxo e não podia andar, em Lodebar, que era um lugar de miséria, extrema miséria. Era neto de Saul. Ele fez Mefibosete sentar à mesa com ele. Ele era rei. Davi não teve espírito vingativo, porque Saul perseguiu Davi assim, de maneira muito doida. Mas Davi era achado por Deus. Davi seguia Deus. Davi, quando soube onde estava Mefibosete, mandou buscar diretamente. Homem bom. É isso que nós temos que aprender. Por isso que eu falei que a gente tem que ler a palavra de Deus, que nos ensina muita coisa, nos mostra muita coisa, nos mostra o desprendimento que deve ter o servo de Deus. Nós não podemos ficar ligados à mesquinharia. Me fez isso, eu vou fazer também. Não, irmão, olha para a pessoa que fez isso contigo. É fácil? Não, não é. Eu sei que seja fácil, mas nós temos que buscar isso. O importante não é o que fizeram com você, e sim o que Deus fez com você. Qual a profundidade? As pessoas tentam te prejudicar. Somente assim as pessoas que trabalham, eu já trabalhei, estou aposentado, graças a Deus, encontra muito isso. A Sabrina passou um sufoco na empresa que trabalhou, com pessoas que prejudicam ela assim de uma maneira muito clara. Mas por quê? Porque nós temos a luz, e a luz incomoda aqueles que não têm Cristo no coração. A nossa simples presença já deixa a pessoa irritada. Eu conto sempre isso aqui. Eu chegava no meu trabalho, sempre feliz da vida, sempre fui uma pessoa feliz. Também depois que eu aceitei a Cristo, esse elevador de empresa, eles cabem 10, 12 pessoas. Aí eu cheguei, já conhecia todo mundo, no tipo de empresa. Bom dia, bom dia, bom dia. Na época da inflação, estava comendo o salário de todo mundo, na década de 80. Aí virou um incircunciso. Bom dia, por quê? A inflação está comendo, a empresa não está fazendo o quê, não sei o que lá. Falei, eu sou feliz porque eu tenho Jesus e tenho uma família linda. Se você não tem, não quero nem saber. O elevador todo, ele desceu no andar que não era nem o dele. Por quê? Incomodou ele a prender a presença, a luz que guia. E olha que eu era recém-convertido. Mas a luz do crente incomoda o incircunciso. Você já levou até agressão com pão. Porque teve aquelas bisnagas assim, né? A pessoa perto do velho oprimido, o velho meteu o pão nas costas dela. Do nada. Diabo, irmão. Incomoda. O nosso filho incomoda. Então nós temos que estar ligados aqui. Não é importante não é o que fizeram a você, e sim o que Deus faz por você. Ou seja, os livramentos visíveis e invisíveis.
Se a pessoa que está dizendo não quer falar o nome, teve um livramento invisível. Ele não sabe de onde partiu uma bala que não pegou nele. Nós conhecemos as pessoas pela maneira como tratam os outros, que não pode dar nada em troca. No mundo é muito assim. As pessoas bajulam, amam quem pode dar alguma coisa em troca. Nós não podemos ser assim. Nós temos que abençoar pessoas que não podem dar nada, que não têm condição de dar nada em troca. Isso mostra o amor de Deus, um amor desinteressado, um amor apenas para abençoar as pessoas. É isso que nós temos que fazer. Então, sempre essas pessoas que abençoam aquelas outras que não podem dar nada em troca, apenas podem receber de você. Passos confirmados significa que sua caminhada não é vã. Jesus está provando a sua caminhada. Isso é ser achado nele, quando o Senhor abençoa a sua caminhada. Porque quando o Senhor abençoa essa caminhada, é sinal que a sua caminhada é rumo ao alvo que é Jesus. Você não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. E quando Jesus aprova a sua caminhada, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, tu não será atingido. Porque Jesus, o Senhor, está aprovando a sua caminhada. Na nossa caminhada, quem vai nos sustentar é Deus. Ele nos dá força, Ele nos dá poder. Força é a capacidade de se mover, e poder é a capacidade para sustentar o que foi movido. Porque o nosso mover na vida tem dificuldades. O nosso mover hoje nesse mundo tem dificuldade. Não é um mover tranquilo, mas o Senhor nos dá poder e a capacidade de nós sustentar a nossa caminhada, mesmo através dos problemas. Que dia foi que teve aquela manifestação? Foi sábado passado? Domingo? Sábado, domingo. Chega uma coisa aí para poder continuar. A gente saiu daqui da igreja, vai ser por mais 8 horas, alguma coisa assim. Na Bandeirante tinha uma manifestação. Não sei o que aconteceu lá, uma confusão, chegou a polícia, tudo engarrafado. Então é isso que eu falei, a nossa caminhada nem sempre é tranquila. Até chegarmos lá, no local, até a gente fica preocupado, porque é uma situação complicada, é um lugar perigoso. Mas Deus nos dá poder para sustentar o nosso movimento. Dá preocupação? Lógico que dá, mas Deus nos dá condições de continuar nos movendo. Vou ter que passar por lá hoje de novo, mas nós já oramos em casa para que o Senhor nos livre e nos guarde. Essa é assim que deve ser tudo crente. Deus tem um poder que é a capacidade para sustentar os seus movimentos, o seu trânsito. Nós não estamos perdidos no caminho. Deus sabe o que está fazendo. Se nossa vida está na mão de Deus, Ele está dirigindo nossos passos. E algumas vezes, Deus nos põe em locais para sermos luz naquele local. E às vezes a gente acha que Deus não está conosco. Mas Ele está conosco e Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele nos põe ali para que a gente seja luz, ilumine a vida de quem está nas trevas. Porque nós, com o Senhor, somos maioria em qualquer lugar que estejamos. Mesmo nesse lugar que não nos agrada, mas Deus está comigo, porque ali a luz do Senhor está conosco. E ali vai nos abençoar. E ali são aquelas pessoas que estão necessitadas de luz. Nós não podemos parar
que Deus nos leva a um porto seguro. A oração é uma das maneiras mais diretas de relacionamento com Deus. Por meio das orações, nós conseguimos contato com os céus, sendo ela a oração, o nosso meio de comunicação com o divino. A oração dos servos de Deus, como lemos aqui, a oração de homem bom, faz com que os céus se movimentem. Manel, muito obrigado. Glória a Deus pela sua vida. Obrigado, você foi muito fofo. Nossas orações movem os céus. Nossas orações agradam ao coração do Senhor. Só que nós temos que ter o seguinte discernimento: você vai orar, mas algumas vezes a resposta não vem na hora que você quer. É aí que entra aqueles servos de Deus ansiosos e começa a cobrar do Senhor. Estou orando. Daniel esperou 21 dias para o Senhor ouvir ele. Por que 21 dias? Porque foi um tempo que Deus estava lutando nas hostes celestiais, lutando com os anjos malignos. Então, algumas petições que nós fazemos, oramos ao Senhor, a resposta não é na hora. Nós temos que ter isso em mente, que o tempo do Senhor não é o nosso tempo, que o Senhor está vendo algo lá na frente que nós não estamos vendo, que nós não temos o discernimento do Senhor, nós não temos a onisciência do Senhor. Hostes angelicais do céu é a tropa ou o corpo celestial. O poder da oração fica no andar de cima. O andar de baixo não é o nosso lugar. O nosso lugar é outro patamar, é o andar de cima. A mulher rica em Sunem construiu um quarto para o profeta Eliseu no andar de cima. Levou o filho morto para o andar de cima, na cama do profeta. O profeta entregou o filho vivo para a Sunamita. Ou seja, no andar de cima não há morte e sim vida. E vida é em abundância. Nós temos exatamente isso em mente. Deus nos põe no andar superior. Paulo discursou em Troade, no andar de cima. Um jovem por nome Êntico dormiu no canto da janela e morreu. Paulo desceu, abraçou o jovem, atestou que a vida estava nele, subiu, pregou até o romper da alma. Conduziram o rapaz vivo. No andar de cima não há morte, sim. Então a gente aprende nesses versículos exatamente isso. Deus sempre nos põe em lugares superiores. Deus sempre tem para nós milagres acima de todos, para que as pessoas vejam em nossa vida o poder do Senhor. Porque são coisas que humanamente são impossíveis, mas Deus torna possível para que o nome dele seja glorificado através de nossas vidas. Jesus, quando preparou a última ceia, ele falou para os discípulos: encontrem um homem. Vamos lá em Lucas 22, que é melhor. Lucas 22, 12. Vamos ler a partir do 10, que fala assim: então ele explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis o homem com um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. E dizia ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te:
onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliário. Ali fazer os preparativos. Irmãos, são os detalhes que a gente lê e não dá atenção, mas quando a gente está estudando para pregar, a gente vê. Olha o verso 12. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo. As coisas de Deus não são restritas, as coisas de Deus são maiúsculas. Um cenário, gostei disso, espaçoso mobiliado. As coisas de Deus não são de qualquer maneira, irmão. As coisas do Senhor têm critérios e não são por medida, são sem medida. Então nós temos que entender exatamente isso, o poderio de Deus nas nossas vidas. Nós temos que entender exatamente isso. Este cômodo era provavelmente feito, o acesso a esse cômodo era provavelmente feito por uma escada construída na parte externa da casa, que era comum naquela época, as escadas na parte externa. Deus quer nos levar para um lugar amplo, cenáculo, mostrará espaçoso cenáculo. Deus quer nos levar para um cenáculo espaçoso, mobiliado, amplo. Esta é a nossa vida em Cristo. Esta é a fidelidade de Deus em nossas vidas. Ele quer nos levar para um lugar amplo. Tabita adoeceu e faleceu após lavara puseram-na no cenáculo. Cenáculo é um quarto alto. Pedro orou e disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, vendo Pedro, sentou-se. No andar de cima não há morte, e sim vida. Vocês estão vendo quantos exemplos de Deus mostrar que as bênçãos estão no andar de cima? Tem muito certo que andar no andar de baixo. A bênção não vai chegar embaixo. A bênção é sempre de cima, sempre para cima. Nós temos que entender isso. Mas como? Temos que andar nele. Temos que ser a imagem e semelhança dele. Daniel 6,7 fala assim: durante 30 dias só se podia fazer qualquer petição ao rei Davi. Verso 10: Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graça diante do seu Deus, como costumava fazer. Diante do seu Deus era achado nele. E uma coisa que a gente leu aqui: entrou em sua casa em cima do seu quarto, no andar de cima, e ali ele orou. Os inimigos de Daniel estavam certos a afirmarem que se ele tivesse que escolher, seguir um decreto de um rei terreno e o rei celestial, ele escolheria o rei celestial. Os nossos inimigos conhecem a nossa fidelidade com o Senhor. Os nossos inimigos tentam nos tirar da bênção, porque o diabo, aqueles que dirigem os nossos inimigos, é abusado. Mas ele sabe o poderio que nós temos através do nosso Deus. Assim como os inimigos sabiam o poder do Deus de Daniel. Em Daniel 6,26 até o verso 28 fala assim: faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre,
o seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais de maravilha no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro persa. Então, quando a gente fala que há um céu que governa todas as coisas, a oração de Daniel aos céus fez o rei mudar um decreto. Fez o rei mudar um decreto. Porque ele viu que Daniel saiu ileso da cova dos leões. Então, o povo fala, né, que Deus faz o leão fazer jejum, exatamente isso. Os leões lá no começo da guerra, porque estavam em jejum, porque Deus assim aprove fazer. Mas, meu irmão, para chegar neste evento de Daniel, esta fidelidade, isso começou lá atrás. Vamos lá em Daniel, capítulo 1. Daniel capítulo 1, verso 8 fala assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as filhas e glórias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do rei, da parte do chefe dos eunucos. Então você vê, ali demonstrou a fidelidade, a dedicação de Daniel, que não resolveu contaminar-se para continuar sendo achado em Deus. Ali começou isso, para terminar que ser saído ileso da cova dos leões. A contaminação ocorreria se comessem carne que, sem dúvida, foram obtida fora dos padrões de abate da lei mosaica e oferecida a um Deus pagão. Então Daniel sabia disso. Daniel tinha conhecimento que aquela refeição, aqueles alimentos, não seguiam os padrões determinados pela lei mosaica. Eu vou falar. Estamos acabando. Eu vou comentar uma coisa com os irmãos, mas eu me amarro em acarajé. Mas eu vou dizer tudo, mas assim, todas as baianas oferecem esse acarajé ao nosso inimigo. Eu evito comer. Quando eu não era cristão, eu comia, eu trabalhava na Passa Quente, descia, mas hoje eu não como. E quando eu tenho vontade de comer, eu convoco nossa amada irmã Marilda, levo os ingredientes, ela faz um acarajé para mim. Ela fez uma vez, que delícia. Nós temos que ter cuidado com isso. Aí você vai me perguntar: mas você não gosta na roupa? De onde eu estava conversando sobre isso. De onde vem o alimento? Quando a gente não sabe, Deus abençoa. Mas quando a gente sabe, nós temos que nem Daniel. Nós temos que evitar nos contaminar. Se a gente for ficar nessa paranoia de não comer aqui e ali, a gente não sai nem de casa. Vai pegar um ônibus ou turista. Tu pega o avião, piloto, tu sabe o que é? Então o que nós temos que fazer é ser achado no Senhor, que Ele vai nos dar os livramentos na hora necessária. Amém? Então, amados, vamos procurar ser servo bom, como lemos nos versículos.
O Senhor vê os passos do homem bom, e no seu caminho se comprar, fica feliz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Então, nós não podemos parar, porque o Senhor nos ajuda a caminhar. Tem dificuldade? Tem. O Senhor não tira os obstáculos do nosso caminho. Ele nos dá a mão para que possamos ultrapassar os obstáculos. Amém? Que Deus abençoe a vocês, que Deus complete aquilo que eu não consigo falar para os irmãos, e uma salva de palmas para Jesus. E Ele merece. Aleluia. Irmãos, Daniel dispensa apresentações, né? Só que isso que o pastor João disse é isso que nós precisamos buscar. Daniel, ele foi achado em Deus. E todas as vezes que nós somos achados em Deus, Deus ele não deixa que o nome dele seja envergonhado. Ele usa o homem para o bem do próprio homem. Eu creio nisso. E a nossa oração nessa noite vai ser: Senhor, nós precisamos ser achados em Ti. O nome de Jesus, ele não será envergonhado na tua casa, não será envergonhado nos teus negócios, não será envergonhado na vida dos teus filhos. É necessário um posicionamento, recalcular a rota, é necessário que nós venhamos a nos comprometer com o Evangelho. Quero convidar você a ficar de pé, vamos orar nessa hora. Deus libere uma graça, uma unção, mas uma unção de autoridade, porque ser achado nele não é só, não é questão de modinha, é questão de entender de onde vem a autoridade que eu preciso. Quer dizer não, quer dizer isso não é mais comigo, assim eu não participo, desse jeito eu não sento nessa mesa. O não de Daniel abriu os céus para ele. O posicionamento de Daniel foi um fator determinante, porque Daniel ele não se preocupou com aquilo que Deus poderia fazer ou aquilo que poderia ocorrer com a vida dele. A preocupação dele era: eu vou me manter achado em Deus. É o preço, é renúncia. Senhor, nessa noite aqui nós estamos, Deus. Senhor, Tu sabes as nossas limitações, Tu sabes as lutas, as provas, Tu sabes o secreto de cada um. Assim como Daniel foi achado em Ti, assim como José foi achado em Ti, nós queremos ser achados em Ti, porque nós só andaremos assim como o Teu ungido declarou, no andar superior, só andaremos em lugar alto quando nós recalcularmos a rota da nossa vida, porque existe um preço a ser pago. Existe um preço, é o preço da renúncia, é o preço da obediência, é o preço do comprometimento, é o preço da entrega, Deus. Agora nós entregamos a nossa vida a Ti, porque o redimido sabe aonde tem que chorar, e nós entregamos as nossas lágrimas no Teu altar, derramamos, Senhor, os nossos anseios diante a Tua cruz. Jesus, filho de Davi, tem compaixão das vidas aqui representadas. A cada parelho conectado tem compaixão. Nós cremos no poder da oração. Nós cremos na palavra que foi liberada nessa noite. E a palavra foi liberada para dizer que é chegado um tempo de descanso, um tempo de cura, um tempo de provisão, um tempo de proteção, um tempo de restauração. Esse tempo é no andar de cima. Esse tempo é no tempo em que nós entenderemos a necessidade de sermos achados em Ti, Deus. Traz a esse tempo a nossa existência hoje, Papai, no nome de Jesus, e que esse tempo alcance a nossa casa, que esse tempo alcance a vida dos nossos filhos, que esse tempo alcance netos, alcance os cônjuges, o jugo é despedaçado pela unção, sejamos achados em Ti, e seja dissipado da nossa vida, da nossa mente,
Toda palavra é maldita, toda seta, toda confusão está dissipada pela palavra de Deus. Precisamos ser achados em Ti, Pai. Quando somos achados em Ti, há ressurreição, há libertação, há cura. Corações são acessados quando somos achados em Ti. Então nessa noite, ó Pai, a palavra que o ungido trouxe, que essa palavra gere vida nas nossas vidas hoje. A cada um esteve conectado, que eles sejam alcançados pela Tua palavra. O tempo não é amanhã, o tempo é hoje, a hora é hoje, o momento é agora. É o momento de nós nos movermos de acordo com o céu se move. E o nome do Senhor não será envergonhado. Independente da situação, independente da luta, o nome de Jesus não será envergonhado quando nós nos posicionarmos e sejamos achados dele. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Amém. Irmãos, estamos terminando. A palavra foi liberada hoje. É tempo de andarmos, andar de cima. Amém. É tempo de nós usarmos a autoridade, não o autoritarismo. A autoridade de Deus vai falar, não, isso eu não aceito. Não. Meu Deus não é um Deus só para hoje, é um Deus para toda a minha vida. Amém. Amém? Deus abençoe a tua vida. Glória a Deus. Jesus te trouxe aqui, amém ou amém? Amém. Então Jesus vai te levar. Amém. Você vai chegar em paz. Amém. Todo o trajeto, o veículo que você vai usar, blindado pelo Santo Espírito. Senhor, guarda a tua igreja. Abençoa o restante da nossa semana. Temos uma noite de paz. Abençoa a nossa mente. Abençoa, Senhor Jesus, os ouvintes. Abençoa, amanhã nós teremos a live de oração, 22 horas. Abençoa a live de oração amanhã, Senhor. É tempo de nós clamarmos a Ti. Coloco diante do Teu altar o dia de ação de graças no sábado. Abençoa a vida do pastor Alexandre Pilar, que ele pega uma palavra vinda dos céus. Desperta o Teu povo para que famílias estejam aqui, unidas para dizer Deus obrigado. Não é questão de religião, é questão de entender que tudo ocorre com a bênção de Deus sobre a nossa vida. Deus nos abençoe. E temos um final de mês positivo, porque a Tua mão está nos guardando. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as doces, eternas consolações do Espírito Santo permaneça sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre a tua saúde. No nome de Jesus, aquele que crê, recebe e aceita essa palavra em alta voz, diga amém. Deus já abençoe, querido, em paz. No nome de Jesus. Amanhã, live de oração, 22 horas. Jesus te abençoe. Glória a Deus.